Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Como dizia aqui no início da sua falação, o vereador Arnaldo Oliveira, que havia se acordado para que hoje a gente tivesse uma sessão com maior rapidez, votando naturalmente as matérias que estão na pauta da manhã e tarde de hoje, respeitando aquilo que está para ser votado pelos vereadores, mas foi descumprido e aí se provocou ou se chamou os demais membros dessa casa a usar da palavra, usar da tribuna. Hoje, como disse Arnaldo, Dia dos Namorados, hoje é o início da Copa do Mundo. Por essas razões era que a gente ia atender os interesses de alguns vereadores que gostam de tomar uma cervejinha, e hoje é um dia especial para que isso possa acontecer. Mas entenderam de buscar recuperar o leite derramado. E a gente ouviu aqui o argumento de algumas pessoas sobre o fato de ter votado para desqualificar a apresentação do pedido de impeachment feito pelo vereador Zildo Barbosa. E eu tenho sido cobrado, inclusive, pelo fato de ter acompanhado esta denúncia, querendo que apurasse, que como é que eu estava ao lado do vereador Zildo Barbosa, se ele sequer fala comigo há muitos anos. E eu sempre respondo que eu aqui não estou para ficar contra nem a favor de ninguém. Eu estou aqui para ficar a favor da legalidade. Não interessa de onde vem a denúncia, quem foi o autor, quem foi que propôs. Aliás, isso está provado no que eu já disse aqui por várias vezes, por diversas vezes, que a denúncia contra o prefeito, ou quem de direito tem que responder amanhã, sobre o que se comenta na cidade, de possíveis desvios de recursos, a gente sempre disse que era a favor de que isso se apure, independente de quem venha a ser o prefeito. E aí, qual é o argumento que a gente ouviu aqui, que esteve mais presente? A gente não vai trocar 6 por meia dúzia. A gente não vai trocar 6 por nada. E foi dentro dessa ladainha, foi dentro dessa cantilena, foi sob esse argumento que a gente viu essa cidade afundar, minha gente, durante 6 anos e 7 meses. Porque eu cobrei incessantemente, eu cobrei de forma permanente aos vereadores que compunham este legislativo a gestão passada, que as denúncias eram farsas, e eles concordavam comigo na rua e diziam: realmente, Beto, se a gente quiser caçar o prefeito Henrique, a gente tem documento e material de sobra. Ouvi isso de vários vereadores, Olga Luísa, de vários vereadores. Mas a gente não vai caçar o prefeito, porque vai dar a prefeitura ao vice-prefeito Clóvis Batista. E eu repelia de imediato, eu dizia: olha, não vem com essa que isso não cola. Porque se eu partir para fazer um movimento para caçar prefeito, até isso argumentavam. E eu vou amanhecer o dia com a boca cheia de formiga? Também não cola. Isso é desculpa, entendeu? De frouxo, de covarde. E a política não está reservada lugar nenhum para quem é frouxo e covarde. Tem que ter autonomia, tem que ter dependência, tem que ter coragem. Então criaram tudo.
e o que se viu e o que se vê é o que aconteceu com esta cidade, que atolou-se em dívidas e em desvio de recursos. Então, o fato se repete agora. Eu, aqui, levantei a questão de defender e repito a tese de que tem que apurar denúncias. E se o gestor realmente for sério, honesto, se for ilibado nas suas posições, na sua forma de administrar, ele há de concordar com o que eu sugeri aqui, que não precisava se fazer pedido de impeachment, não precisava se entrar com formação de CPI, e tão somente se dirigir ao senhor prefeito uma comissão definida por sua excelência o presidente da casa, colocando 3, 4, 5, quantos ele quisesse. Isso aqui está nos anais do que eu falei aqui por mais de uma vez, que se dirigissem esses vereadores ao prefeito, Olga Luiza, para pedir que ele concedesse, que ele desse autorização a essa comissão de averiguar, de investigar as denúncias que circulam no boca a boca nas ruas da nossa cidade. E isso não foi feito. E se partiu exatamente para se colocar em julgamento pelos nossos pares o pedido de investigação feito pelo vereador Zildo Barbosa. E foi negado. E foi negado. E eu dizia, se o prefeito, recebendo uma comissão para apurar desvios de recursos que possivelmente aconteçam no município, ele vai mostrar a isenção, minha gente. Vai mostrar que o governo dele é transparente, que o governo dele é sério. Se não conceder, os vereadores podem até instaurar uma CPI, que é o caminho legal para se apurar. Porque instalada a CPI, não tem como evitar que a investigação aconteça. E por isso eu mandei distribuir aí para os senhores, para provar que a atitude, o gesto, tem que caminhar ao lado do discurso. E eu já disse isso aqui, falei inclusive na sessão passada, sobre o gesto e a atitude que nós tivemos quando fomos prefeitos. No nosso primeiro mandato está aqui a prova, que eu mandei dar uma cópia aí para os senhores que estão aí na galeria, para ler exatamente o que a gente pediu, que essa casa instaurasse uma CPI contra o governo de Beto Gadelha, senhor Eduardo Batista. Está aqui, 21 de maio de 96. É assim que se age. É com atitude e não com blá blá blá. E não com conversa apenas. Vossa Excelência está aí, vereadora Olga Luiza. Então essa foi a atitude que nós tomamos quando esta casa se manifestou, inclusive no corpo, no teor do pedido do ofício feito pelo prefeito Beto Gadelha em 21 de maio de 96, estão aí os nomes. Eu aqui disse que 2 já morreram e 2 ainda estão vivos. Está citado aí o nome deles, 4 estão citados, que manifestaram instaurar uma CPI para apurar denúncia contra o meu governo. E quando chegou aqui a casa, desistiram simplesmente porque não passava de sensacionalismo, me considero uma parte... da exploração pela exploração, de querer desqualificar, de querer desmobilizar uma atitude do prefeito, de querer realmente desequilibrar uma administração com falácia. Então, é com gesto que a gente prova. Está aí, vereadora. Pois não, é isso que concedo eu disse, com muita honra o pedido a parte de Vossa Excelência. É isso que eu disse, que as palavras e gritos não fazem mas fazem são as atitudes. E aqui foi uma atitude belíssima do vereador, do prefeito Beto Gadelha na época. Não impediu, aliás, ele convocou a CPI para ser investigado aqui. Parabéns, vereador Beto, que como prefeito tomou atitude, dando a satisfação ao povo e pedindo que fosse instalada essa investigação, enquanto esse nosso prefeito nega, faz um negócio desse, não consegue, porque era para pedir à Câmara, aprove, como o prefeito Beto fez na época, aprove essa investigação, porque eu não devo, quem não deve não teme. Então, o que é que aconteceu foi ao contrário. Muito parabéns, parabéns mesmo. Obrigado pela parte, incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência. E devo dizer o seguinte, minha gente,
eu fui acusado aqui, né, de forma, né, gravíssima na minha eleição de deputado estadual em 98. E eu disse na praça, já disse isso aqui, salvo engano, que eu coloquei, né, desafiando os meus algozes que diziam que eu havia arrebentado os cofres da prefeitura de Goiânia, que eles me procurassem na praça, com a participação do povo da rua. Aliás, eu relembrei isso ao atual prefeito, há cerca de uns 6 meses atrás, dizia, eu vi quando você fez esse discurso lá na Rua do Frutapão, ele até lembrou-se de uma das ruas, porque eu disse em várias ruas, que me chamassem na praça para eu dar, né, autorização para quebrar meu sigilo bancário, para quebrar o meu sigilo telefônico, para quebrar o meu sigilo imobiliário, para averiguar se eu tinha crescido a minha conta bancária ou o meu patrimônio imobiliário. Nunca foram. Aliás, a gente aproveita e sempre diz que a gente se sente feliz e honrado de ter se comportado dessa forma, porque é isso que constrói a história de um homem. Não apenas na questão privada, mas sobretudo na sua trajetória como político, como homem público, e assim a gente agiu. Nunca tiveram, ficaram só no discurso, ele arrebentou os cofres do município, ele roubou, ele é ladrão, ele é bandido. Nunca teve coragem de aceitar a minha convocação. Venha, seu fulano, ou seus fulanos, vocês querem confundir, achando que se mede as pessoas pela sua própria régua. E não é assim que se faz. Quando a gente tem lisura naquilo que a gente pratica, a gente não tem receio, minha gente, de pedir que se investigue. Aliás, o prefeito perdeu, senhores vereadores, uma grande oportunidade de passar limpo tudo isso. Porque se não tem nada de sujeira no meu governo, porque eu mobilizar A, B ou C, que é um direito que o gestor tem na condição de executivo, de prefeito da cidade, de chamar a sua bancada e pedir, orientar, que não acate esta ou aquela denúncia. É um direito, mas ao mesmo tempo é um grande erro, porque só deixa transparecer para a população que houve má fé, que não quer que se apure aquilo que as pessoas falam na cidade. E aí, o argumento de se colocar justificando que A, B ou C votaram porque esta prefeitura poderia cair na mão de fulano de tal, ou seja, ele quem for, se você toma uma providência para tirar alguém que está prevaricando no exercício do seu mandato, quem vem depois poderá estar sujeito à mesma sanção. Por que não? Vai depender do comportamento dele, de quem estiver à frente do poder de novo, substituindo quem saiu. Então, minha gente, eu acho que a emenda é pior do que o soneto. E aí eu faço aqui alusão à grande frase do vereador André Ferreira, quando ele disse que é botar pano velho em remendo, ou remendo em pano velho, como queiram. Não vai, o povo não vai aceitar, porque esse filme, esta cidade já assistiu e viu o resultado. O filme foi péssimo. Os atores trabalharam muito mal nas cenas que eles desempenharam da administração que passou. Essa é a verdade, minha gente. Até quando a gente vai ficar aqui nesta casa querendo repetir o filme que passou? Se cair na mão de Clóvis Batista, eu não vou caçar o prefeito. Talvez, quem sabe, se tivesse acontecido com responsabilidade e se tivesse buscado investigar o que é o dever desta casa para ter tirado o tirano, esta cidade não tivesse amargado. Não tivesse amargado aquilo que foi fundado como dívida que se praticou com a malversação
dos recursos do nosso povo. Então, companheiros e companheiras, amigas e amigos, vamos agora tocar o barco para frente. E acho até que este jogo ainda não encerrou, né? Este jogo, eu acho que ainda não encerrou. Eu acho que este jogo ainda vai ter desdobramentos. Podem escrever isso, porque nós não vamos ficar assistindo, né, o filme ruim que essa cidade já viu, que essa cidade já assistiu. Então, nós não vamos colaborar. Pelo menos está aqui evidenciado, entendeu? É a minoria, é verdade. Mas, às vezes, a minoria, né, tem um eco, tem uma ressonância quando acompanha o raciocínio da maioria, que é a população. Então, nós estamos aqui, alertando, chamando a atenção e dizendo, minha gente, o caminho não é este. Goiânia fica culpando, como disse aqui a vereadora Olga, esta casa, mas lá na frente o povo vai saber distinguir, né? Porque vai chegar o momento em que todos nós vamos estar num palanque, se vivos tivermos, e prestando conta das nossas ações aqui, enquanto vereador, representando o povo de Goiânia. E aí o povo há de lembrar, sim, seu fulano agiu assim, seu fulano, né, votou desta forma. As redes sociais não têm valor? Como tem, minha gente? A rede social chega no planeta. Não é apenas uma questão localizada aqui na sede do município de Goiânia. Ela vai lá para Barra de Catuama, vai para Flecheira, no sistema do município. Vai aqui do Iapoca ao Chuí, vai do Brasil a todos os países que formam o planeta. Então, se cuidem, não pensem que o povo é bobo. Né? Repetindo, de 10 vereadores da gestão passada, 6 foram para casa. Um salvou-se porque entrou na chapa como vice-prefeito. 3 voltaram. 2 participaram de um palanque que teve 26.500 votos. Isso ajuda de forma substancial aos proporcionais que participam desse palanque. E salvou-se um que ficou no palanque do candidato derrotado, que foi o último. Então, esse foi um recado do povo. Já tocou, presidente?